Gente querida do Terror Nadna, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Cordão umbilical. Claro, palavra que, se levada no literal, a gente sabe exatamente do que estamos falando. Cordão que liga o recém-nascido à mãe. E para aquela criatura que está chegando ao mundo possa ter a sua vida, ele tem que ser cortado. Mas se formos viajar pelo imaginário, podemos pensar num cordão umbilical energético, invisível, que nos liga à nossa família biológica para todo sempre. Será possível? Será que existem forças desconhecidas? Será que podemos acreditar num cordão que amarra todos da mesma origem, do mesmo sangue? Claro, dentro da teoria tudo é possível, não há como descartar, mesmo no universo desconhecido, aquele chamado de sobrenatural. Mas se formos caminhar por essa trilha, surge outra dúvida. Será que esse cordão umbilical, energético, invisível, imaginário, tem força de prender a todos os membros da família? Ou existem algumas exceções? Porque a gente sabe que unanimidade, 100%, é algo muito difícil entre os seres vivos, que um não é igual ao outro. Então, se aceitamos a teoria da diferença, por que não comprá-la como verdade no mundo espiritual? É uma questão que não sei se todos pensam. Não está no lugar comum das dúvidas de cada criatura que se diz racional. Mas por que eu estou levantando o tema? Devido ao relato a seguir. Assista até o final e pense na possibilidade. Não entre no mérito de verdade ou mentira. Não, apenas pense na possibilidade e tire suas conclusões. Senhor Romário, o meu nome é Rafael. Sou de uma cidade pequena, de uma família gigantesca. Gigantesca por tradição. A família Evaristo. Então eu sou o Rafael Evaristo. Mas o meu avô, o João Evaristo, herdou do meu bisavô a ideia que mesa feliz é mesa gigantesca com todas as cadeiras ocupadas. Então ele teve 11 filhos. Esses filhos, onde eu incluo meu pai, eles seguiram a tradição. Então, homens que deram o sobrenome Evaristo aos seus descendentes, os 6, o que menos filho colocou no mundo foram 5. E as minhas tias, que claro, não dariam continuidade por tradição da época ao sobrenome Evaristo, mas também trataram de povoar a cidade com o sangue da família. Se eu tentasse hoje dizer o nome de todos os meus tios, irmãos e primos, com certeza o vídeo ficaria gigantesco e eu teria que ler, porque não tem como. A coisa vai tão longe que na cidade o pessoal costumava dizer: quem não for um Evaristo é um parente distante. Então imagine o que era a minha família na minha cidade, uma cidade aí dos seus 60 mil habitantes.
Nós tínhamos desde o prefeito, vereador, delegado, candidato a deputado estadual, até os trombadinhas, aqueles que frequentavam as prisões, tinha de tudo, mas éramos todos evaristos. E era impressionante. As mesas das casas seguiam a tradição que o meu João vô Evaristo trouxe do seu pai. Reunia a família, muitos gostam assim de reunir a família, fazer aquela foto familiar. Para nós era difícil, porque lógico, muitos foram embora, não ficaram na cidade. Reunir a todos era complicado, a gente até brincava que se fosse fazer uma 3x4 da família seria um outdoor. Mas o meu avô, João, ele herdou do pai uma pequena fábrica de adubos, adubo fertilizante. A fábrica com ele cresceu. E ele, com o que a fábrica produzia, conseguia dar emprego a vários parentes, porque se fosse descartar parente, não teria gente para trabalhar. E nós vivíamos muito bem. Isso tudo que eu estou falando é a história contada pelo meu pai. Aí, segundo ele, eles cresceram num sítio incrível, que o grande sonho do meu avô era construí-lo próximo da fábrica, nas mesmas terras. Só que a minha avó disse que se ele fizesse isso, ela ia pedir separação, porque não é fácil conviver com a atmosfera que cerca uma fábrica de adubos fertilizantes. Então, o nosso sítio ficava longe. Qual distância? Segundo meu pai, distância suficiente para o nariz ser poupado. E as lembranças que o meu pai tinha da infância eram maravilhosas. Lembranças essas que eu herdei ao nascer. Meu pai, Adão Evaristo, ficou contente com a chegada de mais um homem na família. Bom, fui o 6º filho. Mas tinham 2 homens e 4 mulheres. Não, na verdade eu estou falando besteira, né? Não repare, é que a gente atrapalha. Eu fui o 7º. É número cabalístico. Meu pai era uma festa só. E o meu pai e os irmãos eram os que comandavam a fábrica sob os olhos rígidos do meu avô. Ou seja, boa parte da família Evaristo vivia do que a fábrica produzia. E se vendia bem, Só que, num país de crise, e também numa revolução industrial, a chegada da concorrência, com a fábrica tipo familiar, artesanal, ficando no meio do caminho, com o químico chegando, porque o que o meu avô vendia era adubo natural, de primeira qualidade, mas o agricultor não quer saber. Ele quer comprar a saca de 10 quilos com preço que chegava até 40% do valor que a nossa fábrica vendia. Eram tempos difíceis. Mas essa crise, na verdade, ela não abalou a minha infância. Eu tive uma infância maravilhosa. E eu sempre sonhei em ser engenheiro agrônomo. Claro, cresci na terra, cresci com tudo. E quando eu cheguei na minha puberdade, o meu pai decidiu que eu deveria ir para a cidade grande, estudar num colégio melhor,
me estruturar para fazer o vestibular e ser o engenheiro que eu sonhava, ele sonhava e a empresa sonhava. Seria uma mão de obra muito boa, porque a maior parte dos evaristas eram técnicos, mas nem tinha assim, a ambição de estudar. E aqueles que tinham, sabe, partiam para ramos totalmente fora das atividades familiares. Agora, quando eu vim embora, eu senti o coração bater por causa da minha prima Sueli. Meu Deus. Apesar de ter irmãos para escolher a dedo, que eu fui o 7º, mas a produção não acabou ali, apesar de eu adorar minhas irmãs, eu tinha uma química com a minha prima Sueli. Meu Deus. Nós éramos unha e carne. Nós brincávamos de boneca, brincávamos de jogar futebol, nós brincávamos de subir na árvore. Nós íamos no rio escondido tomar banho. A gente vivia junto. Aí quando fomos para a escola, nós tínhamos mais ou menos a mesma idade. Nós caímos na mesma série. Meu Deus, quantas vezes eu ia para a casa da Sueli, a Sueli vinha para minha casa. A gente dormia abraçadinho. Criança. E eu tinha que ir embora. Sueli iria ficar. Foi triste, eu senti muita falta, muita falta, muita falta, muita falta, muita falta. Foi terrível. Só que eu lembro que eu tinha 17 anos quando eu recebi a notícia que depois que eu fui embora, eu não voltei mais. Não vi mais Sueli, não vi mais a minha família. E eu recebi a notícia que ela também queria fazer o cursinho, ir para a faculdade. Ela seria veterinária. Bom, ela sempre gostou de animais mesmo. E ligaram para mim dizendo que Sueli viria para minha casa. Eu tinha meu apartamentinho montado, minha vidinha organizada. Porque aqui em mim ela teria um irmão que iria protegê-la e iria encaminhá-la, né? Eu já tinha sofrido muito e na prática aprendi o caminho das pedras. E ela veio. Eu lembro que ela gostava muito de carne seca com mandioca. Alguns chamam de aipim. Então a nossa comida era feijão, arroz, carne seca com mandioca e uma salada. Nossa, era o prato dela. Se tivesse uma batatinha, então, meu Deus do céu. Tinha dias que eu sonhava com a Sueli, toda lambuzada, comendo que nem uma maluca. Então eu preparei. Ela chegaria no final do dia. Eu teria que pegar ela na rodoviária e ir para casa. Então quando ela chegasse, a surpresa seria essa. Não, mas São Mário, a surpresa maior não foi essa. A surpresa maior foi a Sueli que chegou. Seu Romário, a minha priminha era uma mulher. A minha priminha era uma deusa. Quando ela me viu na rodoviária toda feliz, veio, me abraçou assim, eu senti aquele corpo, eu senti aquele cabelo, a coisa mais linda do mundo, aquele perfume, olha. Eu tentei dizer pro parceiro, entendedores me entenderão, para ser mais educado, mas não tive sucesso. E eu vi que ela percebeu. Fez uma carinha que até hoje eu não sei definir. Mas que ela fez. Aí nós fomos. Chegamos em casa. Ela falava pelos cotovelos, eu perguntava pela família. Bom, aí é conversa para 3 dias, né? Aí ela estava cansada, foi. Meu apartamento era um quarto, uma sala, um banheiro, era pequenininho. Aí eu falei pra ela, eu vou dormir no sofá, tu fica no apartamento. Ela, mas por quê? A gente dorme junto. Sempre dormimos. Seu Romário, na primeira noite ela estava cansada. Eu também, tinha um dia agitado.
Dormimos. Na segunda, terceira, depois de dias corridos para mostrar para ela onde era o cursinho, onde era a escola, enfim, a primeira semana foram maravilhosas e 2 primos que se reencontraram. Mas daí eu lembro, um sábado à noite, nós fomos no cinema, tínhamos dormido até tarde, estávamos descansados, fomos para casa caminhando, uma lua cheia maravilhosa. Chegamos em casa, ela tomou um banho, saiu daquele chuveiro com um pijaminha. Eu digo, meu Deus do céu! Olha, eu cheguei a brincar de vai de reto. Aí eu também tomei meu banho, deitei, começamos a conversar, começamos a nos olhar, a nos sentir, a nos tocar. E aconteceu. Aconteceu no outro dia, era a vergonha, o remorso, os pedidos de desculpas, porque não poderia ter acontecido, porque era pecado, era criminoso e não tinha nada a ver. E ela tinha um namorado dela na cidade, eu conheci o cara Henrique, que por coincidência não era Evaristo, acho que ela pegou o último que sobrou. Ficou um ambiente estranho entre nós. E aí nós concluímos que aquilo não podia continuar. Então, para o bem do carinho que nós tínhamos um pelo outro, porque era carinho, não era mais que isso, aquilo ali foi um escorregão. Eu iria procurar um apartamento, falaria com o pai dela que conheceu uma menina que queria uma parceira para dividir apartamento, aquela coisa toda, e que ela não queria tomar minha liberdade, que eu tinha uma namorada, enfim, todo mundo entendeu. E ela foi. Realmente foi morar com uma menina, dividir apartamento, mas não que ela conhecia a garota, é que simplesmente ela viu ali na faculdade, no muralzinho, uma menina que queria uma parceira para dividir apartamento. E cada um seguiu o seu rumo. Eu sei que eu me formei e recebi um convite para trabalhar numa fazenda gigantesca que ficava na fronteira. Era um bom dinheiro. E eu até comentei, numa das viagens que eu fiz para minha casa, estava comentando com meu pai que eu iria trabalhar, sim, na nossa fábrica, mas primeiro eu queria pegar experiência. E aquela fazenda seria uma... Aí meu pai me disse, assim, muito desolado, que era bom que eu garantisse o emprego na fazenda, que a fábrica tinha vida curta. Aí que ele me contou que o momento financeiro da empresa não estava fácil, que o meu avô estava deprimido, destruído, que todos estavam preocupados porque boa parte da família dependia da empresa, ninguém sabia o que fazer, até ele disse, a não ser a louca da tua avó. Eu perguntei, mas como assim, pai? Não, sabe que a tua avó sempre foi meio ruim das ideias. É porque, realmente, a avó Chica, como nós chamávamos, o nome dela era Francisca, a avó Chica, ela sempre mexeu assim com magias. Qualquer doença que um filho, um neto, um sobrinho tinha, ela corria na mata, pegava lá as ervas, fazia, e olha, dava certo. Dava certo. A gente até dizia, não sei se a avó é bruxa, mas que ela é uma médica na área da homeopatia, com certeza ela é. E outra coisa, ela olhava para a criança assim e dizia, ela está com isso, ela está com aquilo, ela tá... Claro, que tinha hora que ela falava, é quebranto, é mal olhado, é olho gordo, sabe? Mas a gente tinha acostumado com a avó. A avó era daquelas mulheres que fazia fila na casa dela para ver a sorte, para saber. Ela não cobrava nada, ela fazia por gostar.
Claro que tinha uma caixinha na entrada, se quisessem deixar um trocadinho, ela não reclamava. E eu ouvia muitas histórias que a minha avó fazia o bem. Mas também, se alguém procurasse para fazer o mal, ela fazia, mas avisava, não sou eu que estou fazendo o mal. Eu sou apenas uma ferramenta para realizar o seu desejo. Eu vou fazer. O que você me pede vai acontecer, só que a vida vai cobrar. E o meu pai falou que num jantar ali, todo mundo, os homens, né, as mulheres que administravam a empresa, aquela coisa, ninguém sabia o que fazer, pensaram em vender. Quando falaram em vender, meu avô, foi a vida dele, ele herdou do pai dele, era uma coisa... Foi quando a minha avó disse: quando vocês vão me respeitar e ter a humildade de procurar a minha ajuda? Todo mundo olhou para ela, segundo meu pai. Eu posso me ajudar. Eu posso fazer algo pela fábrica, mas para que eu tenha esse poder, alguém tem que me pedir. Não sei se foi gozação, se foi brincadeira, se não levaram a sério, uns 10 ali. Tá pedido, pode fazer, pô. Até meus tios, ô mãe, demorou. E eu achei aquela história, histórias da família Evaristo. Eu não disse que tinha de tudo, tinha o delegado, tinha a prostituta, tinha o presidiário, tinha o prefeito e tinha a bruxa. Eu sei que eu fui para a fazenda. Emprego maravilhoso, uma coisa espetacular, sensacional. Aí 2 anos depois voltei, até para perguntar para o meu pai que se eles precisassem de mim, eu abandonaria meu emprego e viria cuidar do que era nosso. Meu pai disse: não, dá um tempo. Porque a fábrica, depois daquela noite que nós pedimos ajuda, a mamãe disse assim, o pai, lógico, se referindo à avó Chica, de repente, pessoas ligadas à administração da cidade procuraram teu avô, disseram que a fábrica era um patrimônio do município, que garantia empregos, que Deus livre e guarde que a cidade ficasse sem a fábrica. Então que a prefeitura queria ajudar, já veio um vereador também. Eles estavam querendo voto? Não sei, mas eu sei que do nada conseguiram dinheiro de um deputado estadual, vieram técnicos, sabe aqueles assim tipo Sebrae, alguma coisa assim, gente do ramo que entende mesmo, que sabe a revolução industrial que está acontecendo, viram os pontos falhos, o que a fábrica tinha que fazer, era muito dinheiro, mas o dinheiro entrou. Aí deram também uma sugestão de a empresa vender cotas para novos sócios, mas a família ficaria com monopólio. A ideia aceita foi a família ficar com 65, mas vender 35, entrou um bom dinheiro, entrou... Bom, a coisa começou, a engrenagem começou a funcionar. Aí a empresa conseguiu baixar seus custos, chegou a um preço, né, final competitivo, contratou bons vendedores, bons divulgadores, porque na época não tinha essa coisa de internet, rede social, nada. Contato mesmo era por carta ou por telefone, e o telefone era um absurdo, a carta levava meses para chegar. Olha, nem telex tinha. Sei que a notícia foi se espalhando, compradores voltaram, a fábrica estava bem. Digo, pai, coisa boa. A gente percebia o vigor tinha retornado, e a minha avó na dela. E eu conversando com a vovó, foi a senhora? Ela disse, eu não faço nada. Eu sou só a ferramenta para realizar desejos.
Eles me pediram, eu fiz. Lógico que deram um preço. Eu olhei para a avó assim, preço? Claro, meu neto. Eles não fazem nada de graça. Pausa para um pedido. Necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Meio que assustado eu perguntei para ela, mas a senhora falou do preço? Eles sabem? Eles conhecem o jogo. Mas eles resolveram pagar o preço? Sim. Mas a senhora disse que preço seria esse? Eu não sei. Não depende de mim. Aí na conversa eu ainda perguntei para ela se teria como, se o preço fosse muito alto, barganhar, negociar. Ela olhou assim. Não me desaponte, meu neto. Eu fiquei preocupado, seu amor. Porque eu sempre levei a minha avó a sério. Desde o dia que eu lembro eu era menino, acordei com um febrão, acordei mal, não conseguia respirar, estava sem ar. Aí foram buscar o único médico da cidade, Dr. Elias, o homem que fazia tudo, desde tirar bicho de pé até uma cirurgia rápida se necessário. Ele simplesmente disse que eu estava com pneumonia, eu estava muito fraco, que precisaria ser levado para o hospital geral, na cidade Polo, que tinha perto da minha. Minha avó olhou e disse, meu neto não sai da minha casa com pneumonia. Doutor Elias olhou para ela, olhou para todo mundo. Ninguém iria encarar a avó Chica. Eu não saí. Ela me criou, me curou com chás, ervas, panos frios na cabeça, eu lembro, compressas e muita oração. Então eu conhecia minha avó. Aí nessa conversa que eu tive com ela ainda, isso ele tem notícia? Eu disse, não, vó. Depois que eu fui para a fazenda, ela foi fazer a faculdade dela, a senhora tem notícia? Tive algumas. Ela está bem. Pelo que sei, ela está bem. Está feliz, diz que está namorando. Eu digo, sim, o Henrique, não, o Henrique engordou e ficou por aqui. Ela conheceu outros horizontes, diz que o rapaz é um bom homem. E estão falando em casamento. Eu até fiquei feliz, claro, adorava a Sueli.
Mas não tive coragem de contar para minha avó o que tinha acontecido. E também o que aconteceu, foi um acidente e tudo bem. Seu Romário, o dinheiro tinha voltado. Mas a casa do meu pai não era mais a mesma. Durante o dia, todo mundo reunido ali, aquela farra de sempre. Eu sendo o xodozinho, porque filho que tá fora e volta é tratado como rei. Se ficar 3 dias, vira feijão com arroz. Sabe? Aquela coisa assim, de você tá jantando, de repente tá faltando guardanapo, levanta logo um e diz: quer guardanapo, maninho? Quer guardanapo? Tio vai lá, pega todo o paparico. Depois de 3 dias, tu olha assim, tu fica procurando. Aí tu ouve a voz: o que é? Tá pensando, tá o quê? Tá faltando o quê? É guardanapo? Não vai limpar essa boca aí na toalha não, o guardanapo tá lá em cima. É assim. Assim é família. Eu acredito que não é só a família Evaristo que seja assim. Mas à noite, senhor Romário, à noite, minha família tinha que conviver. Eu acordei assustado. Era a porta batendo, era a janela batendo, como se tivesse vento, uma noite linda. Uma noite quente, a gente sentindo frio. Era a louça caindo dos armários. Eram vozes, eu digo: meu Deus do céu, o que é isso? É pesadelo, é pesadelo. Aí eu acordei na primeira noite, estava minha mãe andando desesperada, com as coisinhas dela quebradas, meu pai sem saber o que fazer, meus irmãos ali, estava, sabe, era um desnorteio, aquela noite foi terrível. E o pior foi saber que à noite a minha avó se transformava. A minha avó era outra pessoa. E nós morávamos na mesma propriedade, eram várias casas. E a minha avó morava ali também, perto de uma das casas. A noite era um inferno, aquele povo na rua, todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. A minha avó andando, descalça, só com aquela roupa, sabe, que ela dormia. Ela parecia um zumbi, ela olhava reto assim. Aí meu irmão chegou a comentar que já tentaram segurá-la, mas ela tinha uma força descomunal, era uma coisa absurda, Eu dizia: o que é isso? O que é isso, meu Deus, o que é isso? Aí foi quando meu pai comentou: filho, a gente pensava que tu ia ficar pouco tempo aqui, e isso não aconteceria, porque não acontece toda noite, não. Mas acontece de forma seguida demais. Eu acredito que esteja chegando a hora da gente pagar o preço. A fábrica está bem. Mas eu não sei qual foi a negociação que a sua avó fez. Senhor Romário, eu voltei para minha cidade, para minha fazenda, enlouquecido, preocupado. Só que o pior estava por vir. Numa determinada noite, a minha avó saiu caminhando, atravessou a estrada
subiu um morro que era uma mata fechada. E nunca mais foi vista. Foi um desespero, procuraram pela região toda. Só encontraram uma lanterna, espécie de aqueles candeeiros que ela carregava quando saía caminhando, e o seu vestido, aquela espécie de pijama. Não encontraram nenhum vestígio da minha avó. Claro que o desespero tomou conta. Muitos resolveram ir embora, porque diziam que a fábrica, o sítio, a vida deles estava amaldiçoada. E o pior é que eu não sabia, mas eu era um Evaristo. Existia assim um cordão umbilical que me ligava à minha família. E aqueles eventos horrorosos que eu vi acontecer na casa do meu pai, começaram a acontecer no meu apartamento. E seu Romário, desde que eu cheguei na fazenda, eu tinha conhecido a Adriana, que era sobrinha do proprietário. Um encanto de moça. Ela não tinha nada assim de, vamos dizer, de interiorana, não. Era uma mulher que também saiu, foi estudar, voltou, tinha aquele cheiro de campo, aquela malícia da cidade grande, uma mulher apaixonante. E nós nos conhecemos melhor. Rolou, foi bom. Começamos a ficar. Na época não tinha o ficar, tinha todo aquele lado pecaminoso, aquela coisa, né? Antes do casamento, onde já se viu, mas nós casamos sem oficializar. Ela veio morar comigo. Até que eu expliquei para ela que a gente não podia nem pensar em casamento, porque a minha família estava vivendo aquilo tudo. Ela ouviu, não duvidou. E não tinha como duvidar, porque ela começou a conviver com toda aquela quebra-quebra, aquela bagunça que acontecia dentro da nossa casa. Seu Romário. E o problema não se resumiu só a imagens, a tremedeiras, a barulhos, a luzes, mas também a vozes. As vozes vinham do rádio, vinha da televisão. No meio da noite a gente dormindo, eu acordava, ouvindo vozes me chamando, ouvindo vozes chamando Raquel, que era o nome dela. Mas era mais assim em cima dela. Teve um dia que eu levantei à noite, estava até uma noite sossegada, ela ficou dormindo. Quando eu voltei, tinha um ser, um homem, uma coisa estranha, assim, sentado na cama, mexendo no cabelo de Raquel enquanto ela dormia. Eu olhei para ele assim e disse: quem é você? O que é você? Ele levantou, me olhou, não me deu a mínima e saiu. Era desesperador. Era desesperador. Mas o pior, seu Romário, foi um dia que eu estava no trabalho, recebi uma ligação do hospital. Era a Raquel. Raquel estava grávida, esperava mais um Evaristo.
mas perdeu a criança sem nenhuma explicação. Ela era uma mulher saudável, uma mulher linda, jovem, a gravidez, sabe, mil maravilhas, estava no início. Ela estava apenas aguardando a hora de me falar, fazer uma surpresa. Meu Deus, Raquel ficou destruída e eu mais ainda. Aquilo trouxe uma tristeza para ela, que viveu a gravidez por uns 2 meses, e para mim, que recebi a notícia daquela forma. Aí quando eu comentei com a minha mãe o ocorrido, ela só falou assim: pelo amor de Deus. Eu disse: o que foi, mãe? Ela me disse que depois do tal acordo que a minha avó havia feito, sabe-se lá com quem, mulher nenhuma da nossa família, mulher da família Evaristo por sangue, ou da família Evaristo por ter se unido a um membro masculino da família, conseguia dar continuidade à gravidez. Seu Romário, era esse o preço. Era esse o preço. Eu só pensei: não é possível. Minha mãe, não é possível que eu digo: eu vou consultar a mãe, mas não é possível. Eu fui consultar, seu Romário. Procurei Dona Laura. Dona Laura podia dizer que era alguém semelhante à vó Chica. Só assim que eu sei definir. Toda a região tem uma. E me encaro Dona Laura. E ela simplesmente confirmou a minha suspeita. No momento que a minha avó foi pedir pela saúde financeira da fábrica, ela foi perguntada com certeza se pagaria o preço. E o preço seria dar à família um dos grandes orgulhos do meu bisavô, que era a fábrica, mas em troca tirar da família outra razão do meu bisavô se orgulhar. A minha avó incontinente aceitou. Só que a outra motivação, outro orgulho do meu bisavô era o gigantismo da família Evaristo. E que Evaristo, que se prezasse, enchia a casa de filhos. Eu perguntei para Dona Laura se tinha alguma chance disso acabar. Ela disse: tem. Uma é a pior de todas. Depois que o último Evaristo suma da face da terra. E quando mesmo após isso acontecer, a fábrica continuará crescendo ainda e cada vez mais. Porque eles cumprem a parte deles. Eu disse: tá, mas e a outra? A outra seria uma criança gerada
antes do pacto fechado e nascida, vinda ao mundo depois do acordo fechado. Porque dessa forma, ela teria sido concebida sem a maldição. E ao vir para essa terra, ela chegaria imune àquela aberração. Seu Romário, eu falei com Raquel, eu disse que eu estava amaldiçoado. E aquele homem que eu vi acariciando ela, aquelas coisas cercando ela, eu não conseguia entender, porque ela não tinha nada a ver, nem nas leis dos homens ela era minha mulher. Agora estava claro. Ela era uma mulher linda, fértil, com a vida pela frente, poderia ter quantos filhos quisessem. Mas nenhum nasceria se tivesse sido via sêmen de um Evaristo. Eu dei a ela a opção de me deixar. Senão ela viveria nesse inferno até o último Evaristo estivesse andando na face da terra. E de repente, isso talvez ela vivesse 100 anos e não teria acontecido. Raquel deu a maior prova de amor que uma mulher podia me dar. Ela disse que ela tinha 2 sonhos na vida. O segundo era ser mãe. O primeiro era viver ao meu lado. Nós combinamos. Nós aceitamos a nossa maldição e nos unimos, tentando conviver. Engraçado, essa força terminou com aquelas quebradeiras dentro de casa, aquelas manifestações, se bem que a gente ouvia vozes. A gente estava assim, ouvia vozes. Do nada parecia que tinham pessoas falando ao fundo. É aquela coisa, sabe? Estão batendo papo. Mas foi algo que nós acostumamos. Não é fácil conviver com vozes paralelas, mas nós acostumamos. Outra é que Raquel me deu a ideia que ser mãe depende de gerar uma criança no próprio útero. Radiante com a possibilidade, corri para falar com Dona Laura. Ducha fria numa esperança pueril. Tragédia anunciada. Infelizmente, Dona Laura deixou claro para mim que filho vem ao mundo ligado com a mãe pelo cordão umbilical, indiferente que seja físico ou espiritual. Claro, seu Romário. Eu fui até a minha cidade, conversei com a minha mãe e com meu pai a respeito do que eu tinha descoberto. E eles espalharam, que foi que nem rastigo de pólvora. Chegou até o último Evaristo, mesmo aqueles que estavam escondidos lá nos cafundós do mundo. Todos estavam cientes que a família, a tendência era conviver ouvindo vozes e desaparecer. Porque não existia a criança que poderia salvar a todos. Continuamos tentando levar a vida de uma maneira firme, mas sem luz, sem esperança. Imagina se alguém chegasse para você e dissesse: olha, o mundo vai acabar em tanto tempo. Porque para nós era o que estava determinado. Só que um dia eu recebi a ligação de Sueli. Ela me convidou
a ir na sua casa. Convite extensivo a Raquel. Ela tinha algo para conversar comigo. Sr. Ramalho, acho que o senhor já deve estar imaginando qual era o teor da conversa. Se imaginou? Acertou na mosca. Eu cheguei na casa de Sueli. Nossa, uma casa linda. O marido dela é um sujeito espetacular. E eles nos receberam muito bem e foram direto ao assunto. Quando nós chegamos, tinha uma menina linda, 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 linda. Ia completar 4 anos. E Sueli também estava com um bebê de colo. Um casal feliz, a gente percebia que eles viviam bem. Renato, o marido de Sueli, era um executivo estabelecido na vida, uns 10 anos mais velho que ela. Mas ela era uma rainha para aquele homem. E quando ele conheceu a minha prima, ela já estava com uma recém-nascida no colo. Ana Paula, aquela menina linda que eu vi correndo pela casa, era o resultado daquela noite que Sueli e eu nos deixamos dominar pelo desejo. E ela disse que seria um segredo que levariam com ela. Mas diante do que ela soube, ela não poderia ficar calada. Ela não poderia ficar calada. Porque foi quando eu percebi a maravilha que estava à minha frente. Porque Sueli teve aquele anjo de 4 anos, gerado antes do acordo, e vindo à Terra depois da maldição confirmada. Só que Sueli segurava outra criança. E ela era uma Evaristo. E essa criança foi concebida porque o corpo dela estava imune. A minha filha tinha a força de imunizar a família como um todo. Aí eles perguntaram o que e como eles poderiam ajudar. Eu combinei com eles que iria conversar com Dona Laura. Bom, ela vibrou quando soube. E disse que nós não precisávamos envolver mais ninguém. Que o nosso segredo seria mantido. O único pedido que Sueli me fez foi que eu nunca me revelasse como sendo o pai daquele anjinho. Olha, não é fácil essa decisão, mas eu achei justo. Eu sei que Dona Laura organizou a cerimônia. Entramos, Sueli, eu, e aquele anjo sem saber nada, achando tudo tão bonitinho, na frente. Ela achava que era o nosso casamento. Era um salão gigantesco, todos de branco. E nós fomos entrando até a presença de um senhor que era difícil de avaliar a idade. Era difícil, mas ele era muito velho. Ele tinha uma luz, ele tinha uma aura. Aí, à medida do tempo que nós íamos entrando, assim, junto nas paredes, nos cantos, não existiam luzes. Era um galpão de madeira gigantesco e só velas. Aí quando nós fomos nos aproximando daquelas velas, começou um vento, e as janelas estavam fechadas, começou um vento. As velas começaram a apagar. Mas as pessoas que faziam uma espécie de corredor polonês não se deixaram dominar e continuavam cantando e orando, cantando e orando. Quanto mais aquele vento parecia ficar forte, quanto mais aquela coisa parecia tremer, não tinha mesas, não tinha cadeiras, não tinha nada que pudesse nos ferir, ser jogado, nada. Só aquelas velas. E as velas devidamente amarradas.
protegidas por homens fortes, todos de branco, que lembravam sacerdotes. Engraçado que elas apagavam, mas acendiam, e a música continuava, a oração continuava. Aí quando nós chegamos próximo daquele homem, ele mostrava uma força descomunal. Ele olhou para a menina e disse: anjo da salvação, seja bem-vinda à casa do bem, do amor e de Deus. Senhor Mário, de repente, uma daquelas pessoas que estavam ali de branco saiu da fila e se transformou, falou: não. Sabe, os outros ficaram meio assim, mas a ordem era continuar orando. E nós tínhamos avisados que nós também não poderíamos nos deixar amedrontar por nada, tínhamos que seguir em frente. Nisso, mais uns 3 ou 4, sabe, que pareciam ser ou fazer parte daquela cerimônia, ou eram, mas foram possuídos também, se transformaram em seres medonhos. E o mais forte desse falou: você não tem o direito de se intrometer. O acordo foi feito. Eles aceitaram as condições. E o que é combinado é abençoado pelas forças do bem e pelas forças do mal. Essa menina é um ser errante. Essa menina não tem poder de mudar o que foi combinado. Nisso, aquele senhor, que quando surgiram as criaturas ficou de olhos fechados, ele abriu os olhos dele brilhavam, os olhos dele tinham força. E ele disse: você não tem poder nenhum dentro dessa casa, porque aqui nós defendemos a verdade. E você está certo. Eles aceitaram as condições, receberam a punição. Mas no acordo não citava a condição dessa menina. E o simples fato dela existir dá um ponto final a esse combinado macabro. Senhor Romário, aquele prédio começou a tremer. As pessoas que até então tentavam continuar cantando, umas desistiam, começavam a gritar. Era uma coisa terrível. Sueli segurava minha mão com força, chegava. Nós olhávamos para a menina e ela ria, achava aquilo tudo lindo. E aquele senhor olhava sério. Saia e leve seus soldados. Deixe essa família em paz. Vocês fizeram um mau acordo. Aceitem. Porque o mau acordo é desfeito com a bênção da força do bem e da força das trevas. Senhor Mário, de repente, deu um zunido, uma escuridão total, não tinha uma vela acesa, o silêncio se fez, era uma coisa estranha, era uma coisa, não dá para definir, de repente, pá! As luzes do galpão acenderam, eram fluorescentes. Nós olhamos em volta, estavam todos ali, se olhando, uns outros deitados, assim, sentados, uns socorrendo os outros, tipo, sabe, sobra de batalha. E aquele senhor firme, ereto, ele chegou na menina, deu um beijinho na testa, ela só olhava assim, encantada. Você é uma obra divina. É o cordão umbilical eterno que vai ligar para sempre as forças do bem e a proteção a essa família que foi vítima e não pode pagar.
por um ato impensado de um dos seus membros. Aí olhou para mim, olhou para Sueli e disse: sigam seus caminhos em paz. Eu sei que são caminhos diferentes, mas vocês serão felizes na vida que escolheram. Seu Romário, 20 anos se passaram. Eu voltei para minha cidade. Sou um dos diretores da empresa da família que vai muito bem, obrigado. Até foi uma das dúvidas que eu tive com Dona Laura. Que depois de tudo que sofremos, a empresa pagaria o preço. Ela disse que não. Eles fizeram um acordo. E dentro do acordo, eles tinham que dar saúde financeira para a empresa. E a família também cumpriu o que se comprometeu. Só que um fato novo mudou a trajetória do combinado. A Raquel e eu estamos juntos. Estamos muito felizes. Ela é a mulher da minha vida. Temos 4 filhos. Afinal, eu sou um Evaristo. Sueli também, graças a Deus, está muito bem. Teve mais 3 filhos. Afinal, ela é uma Evaristo. A minha filhota, o anjo que nos abençoou, me chama de tio querido. A gente se adora. E essa aproximação deixou Sueli muito feliz, e também Renato. Porque ele jamais quis se colocar na figura do pai, mas ele faria parte dele. E fazia com sucesso. Ele se sentia feliz em saber que a menina dele, de repente, tinha 2 pais. Seu Romário, não vou dizer que a coisa terminou. Não. As vozes continuam. A gente continua convivendo, digamos assim, com a fumaça e as cinzas daquele grande incêndio. Acho que faz parte do rescaldo. A maldição não se concretizou, mas talvez não significa que os seres desistiram. Só que eu posso lhe afirmar que a família Evaristo cresceu ainda mais, e a gente vive sempre na expectativa de nenhum membro do nosso clã venha amanhã ou depois cometer o mesmo erro da minha avó, que mesmo querendo acertar, abriu os portais para uma maldição. Enquanto estivermos juntos, crescendo e unidos por um cordão umbilical de amor, a gente vai acreditando na possibilidade de ter um futuro.